Aula H3, resultante de muitos vetores. Então, o primeiro método para somar muitos vetores é o chamado método da linha poligonal. Para entender esse método, eu vou fazer a soma de três vetores. Então, dados os três vetores de deslocamento sucessivos, eu vou ter um vetor 1, 20 metros, numa orientação de 20 graus. O vetor 2, deslocamento de 25 metros em uma orientação de 148 graus, e o terceiro vetor, um deslocamento de 15 metros em uma orientação de 255 graus. E eu vou determinar o deslocamento resultante. Qual é o resultado desses três deslocamentos sucessivos? Gráfico da linha poligonal. Então, os vetores que eu tenho que somar são esses três. Para começar o gráfico, eu preciso escolher uma escala, onde então eu vou determinar com que tamanho cada vetor será desenhado. Se eu quiser usar uma escala, por exemplo, de 1 para 1, 1 centímetro para 1 metro, eu vou desenhar vetores que não vão caber numa folha de A4, numa folha de caderno. Eu tenho que dividir essas distâncias por um certo valor. Então, a escala que eu vou escolher para esse gráfico aqui, que vai ocupar praticamente uma folha inteira, é fazer com que 1 centímetro seja igual a 2,5 metros. Então, eu tenho que dividir cada um desses três vetores por 2,5. 20 divide por 2,5, 8. Então, o vetor D1 vai ser representado por uma seta com 8 centímetros de comprimento. 25 divide por 2,5 vai dar 10, não precisa nem calculadora para fazer. Então, 25 centímetros, esse vetor D2 vai ser representado por uma seta com 10 centímetros de comprimento. E 15, agora tem que limpar tudo. 15 divide por 2,5 vai dar um vetor de 6 centímetros. Então, o D3 vai ser representado por uma seta de 3 centímetros. Agora, o primeiro passo para começar a fazer o gráfico é representar os eixos x e y. Lembrando que para a direita eu tenho um de 0 graus, para cima 90, para a esquerda 180 e para baixo 270. Então, 25 graus, eu tenho que marcar com o transferidor a posição. Aqui, eu no computador não estou usando como transferidor. O vídeo H3 vai mostrar como é que se faz isso no papel, então eu vou filmar eu desenhando os gráficos. E vou então desenhar aqui um vetor. Então, esse ângulo aqui é de 25 graus e esse tamanho é de 8 centímetros. Então, este vai ser o meu vetor de deslocamento 1. O vetor de deslocamento 2, ele está numa orientação de 148 graus, então isso significa 58 graus depois do 90, então desse lado aqui eu tenho 58 graus medidos, ou então estão faltando 32 graus para 180, então também posso medir 32 graus antes do 180 e marcar aqui. Então, escolhi a minha direção. Nessa direção, então, desenhei uma seta com 10 centímetros de comprimento. E o vetor D3 está numa orientação de 255 graus. Então, estão faltando 15 graus para o 270, ou passou 75 graus do 180. Então, a direção do vetor D3 vai ser essa aqui. Então, esse ângulo aqui é de 15 graus, este ângulo aqui é de 175. Então, 180 mais 75 vai dar este ângulo aqui, ou 270 menos 255, eu tenho esse ângulo aqui. Esse é o vetor D3, ele tem um tamanho de 6 centímetros. Para fazer a soma desses vetores, o D1 é o primeiro vetor, permanece como está, e eu tenho que transladar o vetor D2 até que o seu ponto de aplicação, isto é, a sua origem, coincida com a seta do vetor D1. Então, isso significa fazer uma nova linha paralela, um vetor D2 paralelo ao vetor D1,
e que comece na extremidade do vetor D1. Aliás, fazer um vetor paralelo D2. Então, está aqui a linha verde. Então, ele está paralelo. Então, tem técnicas para fazer, de desenho para fazer vetores paralelos, que vão ser mostradas na aula 3. E ele tem que ter o mesmo tamanho. Então, se aqui tem 10 centímetros, esse vetor aqui tem 10 centímetros. Então, esse aqui é o vetor D2 transladado, verde. Agora tem que fazer a mesma coisa, transladar o vetor D3 até que o seu ponto de aplicação, o seu começo, coincida com a extremidade do vetor D2. Então, vou ter agora um D3 aqui. Esta linha aqui é paralela a esta aqui, tem o mesmo tamanho, e ela começa no vetor D3. E assim eu poderia, no final do vetor D2 transladado. E assim eu poderia aumentar a minha linha poligonal, se eu tivesse mais vetores, ir desenhando 3, 4, 5, 10 vetores, se fosse o caso. A resultante é a linha que vai da origem do gráfico, onde estava o vetor D1, até a extremidade do último vetor transladado. Então, essa aqui é a linha que representa a resultante. Ela tem um tamanho, no meu desenho, de 4 centímetros. Como cada centímetro vale 2,5 metros, 4 vezes 2,5, 10 metros. Então, a minha resultante é de 10 metros. Aí eu tenho que medir este ângulo aqui ou esse daqui para calcular a orientação. Então, eu medi 44,5 graus aqui, 90 mais 44,5, eu tenho uma orientação de 134,5 graus para a resultante. Então, essa é a minha resposta encontrada por desenho. Método analítico. Então, um método matemático para encontrar a resultante de 3 ou mais vetores. Para fazer isso, como são 3 vetores, eu vou fazer uma tabela de 5 linhas. Na primeira coluna, eu vou colocar os vetores. Então, vetor, o D1, o D2 e o D3, que nós fizemos antes pelo método da linha poligonal, agora nós vamos somar pelo método matemático. Para a primeira coluna, eu tenho que calcular as projeções sobre o eixo x. Então, a projeção sobre o eixo x é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo de orientação. E a projeção sobre o eixo y é o módulo do vetor vezes o seno do ângulo de orientação. Então, para calcular a primeira projeção em y do vetor d1, eu vou fazer 20 vezes 25 cosseno igual 18,126155. Então, anotei aqui, 18,126 metros é a projeção sobre o eixo y. X. A projeção sobre o eixo y vai ser 20 vezes 25 seno igual 8,452365. Então, 8,452. O vetor 2, o segundo vetor, vai ser projeção no eixo x, 25 vezes 148 cosseno igual menos, deu sinal aqui, menos 21,22024. Então, menos 21,201. Sobre o eixo y, então, a projeção vertical do segundo vetor vai ser 25 vezes 148 seno igual. Deu 13,24798. Então, 13,248. A projeção do terceiro vetor no eixo horizontal, no eixo x, vai ser 15 vezes 255 cosseno menos 3,88228. Então, menos 3,882.
E a projeção no eixo Y, ou seja, a projeção vertical, vai ser 15 vezes 255 seno igual 14,48888739. Então, menos 14,4889. Aqui eu vou chamar a atenção de uma característica aqui, ó. 25 é um ângulo do primeiro quadrante. As duas projeções são positivas. 148 é um ângulo do segundo quadrante. A primeira projeção vertical, a horizontal é negativa e a vertical é positiva. 255 é um ângulo do terceiro quadrante. As duas projeções são negativas. E para ângulos maiores que 270, menores que 360, que são os ângulos do quarto quadrante, a primeira projeção, a projeção horizontal, vai ser positiva e a projeção vertical vai ser negativa. Então, essas são características que eu preciso depois saber em qual quadrante vai estar a resultante. Bom, como é que eu vou encontrar as projeções da resultante? A projeção em x vai ser 18,126 menos 21,201 menos 3,882 igual menos 6,957. E a projeção vertical em y vai ser 8,452 mais 13,248 menos 14,489 igual 7,211. Então, já posso colocar a resultante como sendo menos 6,96 I mais 7,21 J metros. Então, essa seria a resposta para a resultante em notação cartesiana. Para converter essa notação cartesiana para a notação polar, primeiro eu tenho que calcular o módulo usando Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado, o módulo da resultante ao quadrado vai ser a projeção em x elevado ao quadrado mais a projeção em y elevado ao quadrado. Para calcular isso aqui, eu não preciso levar em consideração o sinal, porque o sinal negativo vai desaparecer no momento que eu elevar ao quadrado. Então, eu vou ter 6,957 ao quadrado mais 7,211 ao quadrado. Então, isto vai ser igual a 6,957 ao quadrado, 48,399849, não cheguei a anotar, mais 7,211 ao quadrado, 51,9985. Então, aqui eu eliminei as duas últimas casas. Se eu tivesse eliminado as três últimas, eu também obteria um resultado satisfatório, porque eu preciso cuidar dos 3 ou 4 primeiros algarismos, que é aquilo que realmente vai na resposta, que vai ser corrigida. Coloquei mais 2 aqui como margem de segurança para não acumular erros de arredondamento e chegar a uma resposta diferente do gabarito. Bom, agora somando 51,9985 mais 48,39998 deu 100,3983. Então, a resultante vai ser a raiz de 100,3983. Então, raiz quadrada deste valor deu resposta 10,01989, ou seja, 10,02 metros, o módulo resultante. Está de acordo com aquele resultado que nós encontramos de 10
metros no desenho. Então, esse 0,02, matematicamente ele é possível, então essa resposta é mais confiável que a resposta do desenho, mas o desenho teve a mesma resposta, então há um sinal de que o desenho e a conta devem estar corretos, porque chegaram em um resultado praticamente igual. Agora eu preciso calcular as orientações. Então, primeiro passo, eu vou calcular o ângulo que a resultante forma com o eixo x. Vou chamar isso de θx. Então, tangente de θx vai ser a projeção sobre o eixo y dividido pela projeção sobre o eixo x. Então, vai ficar 7,211 dividido por 6,957 igual. O modo deu, então, a tangente do ângulo é 1,0365. Eu preciso saber qual é este ângulo. Então, eu vou fazer segunda função, tangente, e eu descobri um ângulo de 46,027 graus. Arredondei isso para 46,03. Como este ângulo está no segundo quadrante, a orientação do vetor vai ser 180 graus menos o ângulo entre o vetor e o eixo x. Tá? Então, vai ser 180 menos 46, menos 180, deu menos 133,97, menos 134 graus, arredondando. Só que eu devia ter feito 180 menos o ângulo, então eu tenho que tirar o sinal dessa resposta. Tá? Então, a minha resposta é de 144 graus. Eu encontrei lá na situação anterior 130, depois eu tenho que conferir de novo. Mas... Bom, agora eu tenho que calcular a tangente do ângulo... Aqui é 134, aqui tá eu anotei errado, é 134 graus, que é a resposta que eu tenho lá no método gráfico. Um outro jeito de fazer, não é necessário fazer duas vezes, só estou mostrando aqui que eu também poderia ter calculado o eixo com o ângulo com o eixo y. Então, vai ser o Rx dividido pelo Ry. Então, vai ficar 6,957 dividido por 7,211 igual 0,964. Segunda função, tangente, 43,97 graus. Então, o ângulo com o eixo y é de 43,97 graus. Como está no segundo quadrante, a orientação vai ser igual a 90 mais o ângulo formado com o eixo y. Então, mais 90, 133,97, ou seja, 134 graus. Só que quando eu fiz o slide, eu anotei errado aqui, não vou corrigir, eu consegui corrigir agora durante o vídeo. Então, em coordenadas polares, a resultante vai ser de 10 metros, 134 graus. Tá? Isso em coordenadas polares.